Abra sua Bíblia, Salmos de número 112, versículos 1 e 2. Salmo de número 112, versículo 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Vamos prestar atenção. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, para mais uma vez nós falarmos da tua graça, do teu amor, da tua palavra. Ministre essa palavra, que ela vá ao encontro dos nossos corações e que ela vá de encontro de tudo aquilo que nós precisamos mudar. Ensina-nos, instrua-nos, para que nós possamos ser bem-aventurados, para que nós possamos ter uma descendência poderosa e ter uma geração abençoada, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Hoje é o Dia dos Pais e eu creio que o nosso maior desafio como pais não é criar bons filhos. E aí você pode pensar, como assim? Nosso maior desafio não é criar bons filhos. Não. O nosso maior desafio é criar bons pais. Quantos filhos que, enquanto estão na casa dos pais, são bênção, mas que quando saem para ter a sua própria família, não conseguem, muitas vezes, replicar aquilo que foram ensinados e instruídos. Então nós falhamos se nós só criamos bons filhos. O nosso grande desafio, e isto é um desafio, é nós criarmos bons pais. E para isso, você precisa entender algumas coisas. Creio que a primeira coisa que você precisa entender como pai, nós como pais, é que você não precisa ser perfeito, até porque não existem pais perfeitos, que você não precisa ter todas as respostas, mas você só precisa estar disponível para ser usado por Deus. Então eu creio que a nossa oração como pais, como instrutores, como professores, como discipuladores, porque os nossos primeiros discípulos estão dentro da nossa casa, é pedir para Deus: Deus, me ensina, Senhor, o que eu devo cravar, plantar no coração dos meus filhos, para que quando eles forem pais, eles sejam pais que te amam, eles sejam pais que solidifiquem também as suas famílias. E aqui eu entendo, amados, que quando você se posiciona como um pai segundo o coração de Deus, o céu se move em direção à sua casa. Amém? Posicionamento é importante.
Quantas vezes nós, por causa de nós nos posicionarmos, nós perdemos muitas bênçãos vindas dos céus. Pais que não se posicionam têm casas derrotadas. E esse entendimento nós precisamos ter. Nós vemos um dos grandes homens da Bíblia que deixou de viver a sua grande promessa porque lhe faltou posicionamento. Quem foi, pastor? Moisés. Moisés não entrou na terra prometida porque faltou-lhe posicionamento. Olha o quanto é importante você se posicionar como pai, como um pai temente a Deus. Ah, pastor, mas eu não posso errar? Sim, nós erramos. Eu já errei como pai, eu erro como pai. Com certeza vocês aqui já erraram como pais, mas Deus não está procurando pais que nunca erram. Deus está procurando pais que não desistem. Entende? Ele persiste. O meu lar, a minha casa, os meus filhos, eles têm que ser do Senhor Jesus. Os meus filhos têm que ser a minha herança, tem que ser o meu legado. E para isso nós precisamos não desistir dos nossos filhos. Pais que mesmo cansados continuam orando. Pais que mesmo inseguros continuam ensinando. Pais que mesmo quebrados continuam amando. E para isso eu vou trazer 2 profundos ensinamentos, não mais do que isso. 2 apenas. 2 pontos que podem te ajudar a ser um pai segundo o coração de Deus. Quem quer ser um pai segundo o coração de Deus? Quem quer ser? Ou uma mãe? Quando eu estou dizendo pai, estou falando pais. O primeiro ponto, um pai segundo o coração de Deus, ele constrói com propósito, não com perfeição. Isso está falando sobre falhas. Nós, como seres humanos, somos falhos muitas vezes na questão família, na questão filhos. E você pode ter falhado ontem. Você pode ter perdido a paciência, pode ter dito algo que você não deveria ter falado. Mas quando isto acontece, você precisa entender que você não pode ficar preso aos erros de ontem. Não deixe que isso se torne uma prisão para você. Entenda que Deus, Ele está investindo no seu hoje para transformar o seu amanhã. E isso muitas vezes, quando nós erramos, isso muitas vezes trazem medos, e nós passamos a construir os nossos filhos, porque nós estamos construindo os nossos filhos. Isto é um fato. Nós construímos os nossos filhos. A Bíblia diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Olha só, é um pai instruindo, é um pai edificando, é um pai construindo. E quando nós erramos, muitas vezes, nós ficamos com medo, e nós passamos a fazer essa construção dos nossos filhos com base no medo, medo de perdê-los. Muitas vezes nós temos medo de perder os nossos filhos, e quando nós temos medo de perder os nossos filhos, nós construímos redomas em volta deles.
E essas redomas de proteção vai muitas vezes debilitá-los, desprepará-los para o mundo lá fora. E tudo isso é por causa do nosso medo. Medo de quê? Medo de que eles cometam os mesmos erros que nós cometemos, medo que eles fracassem na construção das suas vidas. Mas nós temos que entender que se você quer construir um legado de verdade para os seus filhos, eles não podem ser construídos segundo o medo. Entenda que pais segundo o coração de Deus não constroem nada com base no medo. Eles constroem com base na fé. Que tipo de fé? Fé de que cada coração, de que cada oração plantada no silêncio será acolhida em honra. Portanto, nunca deixe de orar pelos teus filhos. Eu pergunto, qual foi a última vez que você, como pai, orou pelo seu filho, dizendo: dá a ele um futuro certo, dá a ela um futuro certo? Qual foi a última vez que você se preocupou em ir no quarto dos teus filhos, abençoá-los? Eu já dei exemplos aqui, que todas as noites eu faço isso, porque é importante os nossos filhos, amados, serem edificados pela oração de nós pais. E muitas vezes nós vamos vê-los sofrendo, mas é necessário nós entendermos, amados, que esse sofrimento nós precisamos deixar que eles aconteçam. Às vezes é necessário deixar que os nossos filhos sofram para ver qual a decisão que ele vai fazer debaixo de pressão. Filhos que não sofrem pressão, eles se criam filhos fracos. Eu conheço muita gente que criou filhos debaixo de uma redoma, mas que não estão preparados para o mundo. Você precisa confiar, amados, que você plantou coisas poderosas dentro dos seus filhos, e que essas sementes vão estar lá na hora que eles precisarem. Você entende? Você vem plantando caráter, você vem plantando temor a Deus, você vem plantando amor, você vem plantando equilíbrio, e na hora que eles precisarem, você precisa deixar que as pressões muitas vezes aconteçam, para você ver como eles vão reagir, como eles vão se comportar diante das pressões do mundo. E mesmo em meio ao caos, você precisa abraçá-los e continuar tendo fé de que cada abraço dado em meio ao caos será lembrado como cura. Eu pergunto, você abraça os teus filhos quando eles estão sofrendo revés na vida, quando eles estão inseguros concernente a determinadas situações? Você tem abraçado o teu filho dizendo: filho, eu estou aqui, eu estou contigo, continua, filha, continua. Nós precisamos abraçar os nossos amados, porque se você não abraçar, alguém vai abraçar. E o problema é que às vezes esses abraços são abraços traiçoeiros. O problema é que esses abraços são abraços de pessoas que muitas vezes não poderiam estar nem perto do teu filho. Mas entenda que aquilo que não é encontrado dentro do lar será encontrado lá de fora, e às vezes da maneira distorcida. Então, o primeiro ponto que nós devemos entender aqui, amados,
é que nós precisamos construir a nossa casa, construir os nossos filhos debaixo de um propósito, debaixo de um direcionamento, debaixo de um entendimento. Quantos pais estão lutando com filhos que não amam a Deus? Quantos pais estão lutando com filhos que têm aversão ao Deus do pai, ao Deus da mãe? Vocês lembram quando a gente volta para a Bíblia, como que era apresentado alguém? Era apresentado assim: fulano de tal, filho de Beltrano, porque paternidade era importante. Até hoje, os filhos precisam ter a alegria de dizer quem são os seus pais. Os filhos precisam de ter a alegria de ver que muitas coisas que são nas suas vidas vieram dos seus pais. E a pergunta para nós pais é: o que nós estamos deixando nos nossos filhos? De que maneira nós estamos edificando os nossos filhos? Será que nós temos plantado propósitos nos nossos filhos? Ou temos exigido coisas que nem nós somos capazes de fazer? Temos plantado insegurança, muitas vezes por causa das nossas inseguranças. Temos plantado medo, muitas vezes por causa dos nossos medos. Então eu creio que é sábio nós pedirmos para Deus nessa noite: Senhor, me ensina a plantar coisas que têm um propósito no coração dos meus filhos. O segundo ponto, não serei longo hoje aqui, porém profundo, é: um pai segundo o coração de Deus lidera com vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa fingir ser forte o tempo todo. Sabe por quê, amados? Porque os seus filhos, eles não precisam de um super-herói. Eu sei que é pintado por aí, né? Até foi colocado, nós colocamos ali depois na lembrancinha, que os verdadeiros heróis não usam capa. O teu filho não precisa de um super-herói, eles precisam de um homem que sabe onde buscar força. É isto, é importante. Na minha casa, pelo menos, acontece isso. Quando eu chego e digo assim: Deus me falou algo, todos eles param para me ouvir. Tanto a esposa quanto os filhos. Eles sentem segurança nesse pai que fala com Deus. Elas sentem segurança neste pai que ouve a Deus. Porque quando você se ajoelha diante de Deus, você se levanta diante da sua família com autoridade. É importante isso você entender, meus irmãos. Os teus filhos te enxergarem como um homem de Deus, um homem que conversa com Deus, um homem que pede direcionamentos de Deus, um homem que tem um relacionamento com Deus. Isso dará autoridade espiritual para você sobre a tua família. Então eu entendo que às vezes é preciso ficar vulnerável diante dos nossos filhos. E quando eu falo de vulnerabilidade, eu não estou falando de fraqueza. Vulnerabilidade não é fraqueza, vulnerabilidade é acesso. Porque vulnerabilidade vai fazer com que você compartilhe com a sua família, com os seus filhos, as suas lutas. E quando você compartilha as suas lutas, você abre espaço para que os seus filhos compartilhem as lutas deles. E é exatamente nesse espaço que Deus opera milagres.
É importante os filhos enxergar em nós essa vulnerabilidade. Quantas vezes você sabe disso, amados? Que os filhos não se sentem seguros em conversar determinados assuntos com os pais, porque no lar é passado perfeição, e essa perfeição muitas vezes causa distanciamento. E você precisa entender que se o seu filho não se abrir com você, ele vai se abrir com alguém, e às vezes este alguém pode ser a pessoa que vai desencadear múltiplas coisas negativas na vida do teu filho. Então nós precisamos ser pais vulneráveis, e vulnerabilidade é reconhecer que você não tem todas as respostas. E tudo bem concernente a isso, irmãos. Eu sei que a sociedade muitas vezes pinta o pai como o provedor invencível, como o homem que nunca chora, como o pilar que nunca balança. Mas isso é uma caricatura, isso não é um chamado divino. Deus não espera que você seja um robô emocional, Ele quer que você seja real, seja uma pessoa de osso e de carne. E quando você diz, filho, eu errei, você vai ensinar também sobre uma palavra muito importante: arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos engodos. Você conhece alguém que erra, mas nunca reconhece? Você conhece alguém que nunca se arrepende? Quando você diz, eu não sei, mas vamos buscar juntos, sabe o que você está ensinando para o seu filho? Humildade. Filho, eu não sei o que está pedindo aí, eu não sei como te dar essa resposta. Nós vamos buscar essa resposta juntos. Quando você compartilha as suas lutas, você abre espaço para cura. Abrir espaço para cura é quando você chama os seus filhos também para as suas lutas. E como família, todos se fortalecem uns aos outros. Entendo, é importante o pai estar ali, a presença do pai, a presença da mãe, mas a família precisa estar unida concernente às lutas cotidianas. É assim que uma família se torna forte. Eu fico preocupado quando existem divisões dentro de casa, não é verdade? Eu fico muito preocupado quando a luta é apenas minha luta, quando a conquista é apenas a minha conquista, quando o meu dinheiro é apenas o meu dinheiro. Não, amados, uma família luta junto, uma família vence junto, uma família cresce junto, uma família conquista junto. Mas para isso nós temos que ser pais vulneráveis, e vulnerabilidade é espiritualidade em ação. Jesus, o maior exemplo de liderança, chorou, se angustiou, pediu ajuda. Então, se você quer ser um pai segundo o coração de Deus, você precisa entender que vulnerabilidade é parte da jornada espiritual. Você precisa orar com seus filhos, mesmo sem saber o que dizer. E isto é vulnerabilidade. Sabe quando você não sabe o que vai acontecer amanhã diante de determinados desafios e determinados problemas? Mas você pegar a sua família, trazer para baixo do seu braço e dizer, vamos orar. Vamos pedir o direcionamento de Deus. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos isto,
que a gente a todo momento, a gente não tem todas as respostas, mas a gente busca em Deus todas as respostas. Pedir perdão, quem sabe por uma atitude impensada, também é vulnerabilidade. Entenda, não é porque você é pai, que você é mãe, que você não precisa pedir perdão. Volte e meia eu estou pedindo perdão para as minhas filhas. Porque a gente erra, amados. Às vezes na hora quente a gente diz uma palavra que não devia. Às vezes a gente toma posicionamentos que não eram necessários. Então nós precisamos ter sempre uma palavra de perdão na nossa boca. Nós precisamos admitir que precisamos de Deus todos os dias. Isso também é vulnerabilidade. Entender essa dependência de Deus. Mostrar para os nossos filhos que tem coisas que só dependem de Deus. E isto não afasta os seus filhos, pelo contrário, isso os atrai, porque eles não precisam de um pai que finge ser perfeito, eles precisam de um pai que aponta para o Deus que é perfeito, para o Deus que sabe todas as coisas. Eu entendo que vulnerabilidade constrói conexão emocional, porque filhos não se conectam com máscaras, eles se conectam com autenticidade. Quando você compartilha os seus medos, quando você compartilha as suas dúvidas, quando você compartilha os seus sonhos, você está ensinando que emoções não são inimigas, emoções são ferramentas. Entenda isto, compreenda isto. Um pai vulnerável cria filhos emocionalmente saudáveis. Você já parou para analisar os seus filhos emocionalmente? Já parou para sentir as emoções dos seus filhos? Como que eles são? Como que eles pensam? Como que eles agem? Como que eles reagem? Eles estão equilibrados emocionalmente? Eles estão, sabe qual que é o problema da gente? Que a gente vai deixando os nossos filhos ficar confusos com determinadas coisas, e quando você vê, o seu filho está emocionalmente afetado, às vezes, por relacionamentos que você nunca quis entender, por coisas que foram chegando no teu filho, e você nunca parou para sentar, conversar e corrigir. Quando eu vejo imediatamente essas coisas chegando lá em casa, porque chegam na minha casa, a minha casa também não é a casa perfeita, não é porque eu sou um pastor que é a casa perfeita, também chegam agentes de fora, hábitos de fora, situações que estão aí na vitrine todos os dias através da internet, e que muitas vezes afetam os nossos filhos. Mas nós, como pais, precisamos estar atentos para nós construirmos os nossos filhos emocionalmente saudáveis. É terrível quando você lida com pessoas desequilibradas emocionalmente. Eu, como pastor, volta e meia lido com um membro emocionalmente afetado, e eu penso, meu Deus. A gente, como líder, volta e meia está lidando com um liderado com emoções afetadas, e às vezes ele está agindo daquela maneira porque ele nunca foi ensinado, porque ele nunca foi corrigido, ele nunca foi direcionado, e isso foi se alastrando, foi se tornando a sua verdade, e hoje ele é uma pessoa totalmente emocionalmente destruído, porque nunca ninguém disse: você está errado nessa maneira que você pensa. E aí sabe o que acontece? A igreja acaba se tornando inimiga dessas pessoas, porque muitas vezes a igreja tem que corrigir coisas que deveriam ser corrigidas dentro de casa. Sim ou não? Os pastores se tornam os carrascos,
Os líderes se tornam terríveis por coisas que nós, pais, deveríamos ter trabalhado nos nossos filhos. Um pai vulnerável constrói pontes, não muros. É importante os nossos filhos terem acesso a nós. Deixe eles vir, ouça, pare para ouvir. Não esteja sempre ocupado. Depois eu te ouço, depois eu converso com você, vai lá para o teu quarto. Não, nós precisamos construir pontes, porque se eles não conseguem esse acesso, eles vão procurar uma pessoa que dê acesso. Terrível é quando os nossos filhos estão tendo conversas que nós nunca vamos ter acesso. E aí, volta e meia, os pais estão descobrindo coisas terríveis dos filhos, e diz: meu Deus, aonde eu errei? Sabe aonde que você errou? Quando você construiu um muro, em vez de você ter construído uma ponte para o teu filho. Um pai vulnerável ensina que a força verdadeira vem da dependência de Deus. É daí que vem a força verdadeira. Um pai vulnerável, ele é uma arma contra o orgulho e a solidão. Por que eu estou dizendo isso? Porque pais que se isolam por medo de parecer fracos acabam se tornando ausentes emocionalmente. Mas pais que se abrem criam espaço para serem ajudados, aconselhados e fortalecidos. Deixa eu voltar com esse entendimento. Pais que se isolam por medo de parecer fracos acabam se tornando pais ausentes emocionalmente. Mas pais que se abrem criam espaço para ser ajudados, aconselhados e fortalecidos. Ajudados, aconselhados e fortalecidos. O que significa isso, pastor? Que você não precisa carregar tudo sozinho. Deus te deu uma comunidade, Deus te deu uma igreja, Deus te deu uma família espiritual, e abrir o coração é o primeiro passo para ser restaurado. É importante, amados, você começar a ouvir coisas que te edificam. Pastor, eu não tive esse suporte, eu não tive esses ensinamentos dentro da minha casa. Mas quando você se abre, você cria espaço para ser ajudado, para ser aconselhado, para ser fortalecido. Então entenda que a vulnerabilidade não te diminui, mas ela te define como um homem segundo o coração de Deus. Entendam, pais que estão aqui, que você é o guardião espiritual da sua casa. Guardião espiritual da sua casa. Você está preocupado com as músicas que os teus filhos ouvem? Você está preocupado com os sites que os teus filhos acessam? Com as pessoas que eles estão dando ouvidos? Você conhece os colegas dos teus filhos? Ou as coleguinhas? Sabe o nome delas? Sabe o nome deles? Entenda que você tem que se colocar como guardião da sua casa. E quando eu estou dizendo guardião, você é o intercessor da sua casa. Você é o guerreiro, você é o profeta daquela casa. Você é o homem que Deus escolheu para edificar essa família. Então não aceite menos do que aquilo que Deus prometeu para a sua família. Levante-se em oração, declare vida sobre os teus filhos, quebre maldições com louvor, enfrente gigantes com fé. É necessário, porque quando você luta pelas promessas, você ensina os seus filhos a lutar também.
E uma geração que aprende a lutar em oração é uma geração que não será vencida pelo mundo. Então entenda que você não é apenas um pai, você é chamado, você é escolhido, você é ungido. E Deus confiou a você uma missão eterna, que é formar corações que o conheçam. Formar corações que o conheçam. Eu quero um dia ouvir as minhas filhas falando para os filhos delas sobre o Deus que o pai, o avô conhecia e ensinou a conhecê-las. Eu quero um dia ouvir isso é legado, amados. Então lembra que mesmo que você se sinta pequeno, você se lembre, Davi também era pequeno, mas ele tinha um coração segundo o de Deus, e foi esse coração que mudou a história. Hoje, Deus está chamando pais para se levantarem, não com perfeição, mas com paixão, com presença e com propósito. E que Deus nos dê a capacidade para nós, pais, levantarmos uma geração de filhos, homens, mulheres, que amem a Deus tanto quanto nós amamos. E o grande desafio que você tem como pai é: eu quero que os meus filhos amem a Deus o tanto que eu amo. É isto. Será que você poderia dar essa resposta hoje para os seus filhos? Olhar nos olhos dos teus filhos e dizer assim: eu quero que vocês amem a Deus como eu amo. Isso é autoridade espiritual. Será que você poderia fazer isso ou não? Não dá. Se não dá, busque ajuda, busque conselho, abra-se. Ainda dá tempo, amados. Que você seja nesse tempo, de repente, aquele pai que os seus filhos nunca encontraram. Que você seja o edificador da tua casa. Hoje você está se relacionando com uma igreja e você está aprendendo a como ser um edificador de pessoas. Analise primeiro a tua casa. É inútil nós ganharmos o mundo inteiro, a Bíblia diz isso, e nós perdermos a nossa casa. Então que nós sejamos os primeiros a abençoar, ganhar a nossa casa para Jesus. Dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. Convida Jesus para entrar na tua casa. Quem sabe nós temos mães aqui que são verdadeiros pais. O pai ainda não conhece, seja uma edificadora. A minha mãe ganhou meu pai para Jesus, depois ganhou todos os filhos. Ela foi ao contrário. Então, se não tem um homem temente a Deus lá na tua casa, seja você uma mulher sábia. Levante um legado na tua casa. Levante uma autoridade espiritual na tua casa através de você e edifique essa casa. Mulheres sábias edificam a sua casa. Levante-se como uma autoridade espiritual. Quebre essas coisas. Se Deus levantou você, mulher, quebre isso dentro da sua casa. Deus transforma a minha casa, transforma o meu marido. Qual é o melhor pai do mundo? Eu creio que o melhor pai do mundo é aquele que ama primeiro a Deus. Este é o melhor pai do mundo. Amém? Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.